Fala pessoal, bem-vindo ao canal Zilli Market. Se você é novo por aqui, inscreve no canal, dá aquele apoio pra gente, deixa seu like e vamos lá. Hoje eu vou falar com vocês sobre o grande potencial previsto pelo mercado para os fundos imobiliários, principalmente já no início de 2024. Então, vamos montar no touro para a gente começar essa análise aqui. Hoje eu estou aqui com a bandeira do Brasil, porque eu comecei a gravar esse vídeo, comecei a montar esse material no dia da proclamação da República e por isso eu fiz essa homenagem aqui para esse dia especial da história do nosso país. Então, a InfaMoney publicou na data de 28 de outubro sobre o potencial de valorização dos fundos imobiliários, podendo dobrar com a redução da Selic, apontando a XP. E o que o Rodrigo Sgavioli, responsável por essa análise, mostra aqui para a gente? Ele fala que o fundo imobiliário, o melhor potencial de risco-retorno que a gente vai poder ter nesse período de queda de Selic. Ele perde apenas para quem conseguiu pegar renda fixa e inflação, por exemplo, no Tesouro Direto, principalmente com taxas de IPCA mais 6%. Mas, fora isso, os fundos imobiliários tornam-se um dos ativos mais seguros nesse período, como a gente pode ver. Ele fala que os fundos podem entregar muito mais retorno com um risco quase igual ou até menor nos períodos da queda de Selic. E esse é o tipo de ativo que ele está procurando nesse momento. E o que a gente vê para a Selic? A Selic, segundo o último boletim Focus, publicado em 13 de novembro, a projeção para encerrar o ano de 2023 está em 11,75%. Atualmente ela está em 12,25%, mas há mais uma previsão de queda de meio ponto percentual, podendo chegar a 11,75%. Então, segundo o boletim Focus, divulgado nesta segunda-feira pelo Banco Central, a estimativa para a taxa de juros da Selic segue em 11,75% para o final de 2023. E de acordo com a pesquisa para 2024, o mercado espera que a taxa de juros termine em 9,25%, mesma projeção da semana anterior. E para 2025, a expectativa é que a Selic chegue em 8,75%, mesma projeção da semana anterior, e em 2026, 8,50%. Então vamos lá, o que isso quer dizer? Imagina só, na situação em novembro de 2023 que a gente tem muitos fundos imobiliários pagando dividendos com dividend yield superior a 1%. Ou seja, a Selic atual está em 12,25% ao ano. Então, os fundos imobiliários estão mais vantajosos do que a renda fixa, a gente já considerando hoje. Por quê? Porque os fundos imobiliários não pagam imposto de renda nos dividendos. Então, aquela pessoa que tem um investimento em renda fixa, por exemplo, atrelada à Selic, ela está pagando pelo menos 15% de imposto de renda. Então, se está pau a pau os rendimentos da renda fixa com os dividendos que os fundos imobiliários estão entregando, daqueles que estão conseguindo pagar um dividend yield superior a 1%, os fundos já estão mais vantajosos em pelo menos 15%. E vamos fazer uma análise então para 2024, o cenário com a Selic a 9,25%, uma simulação de investimento, uma pessoa que investiu R$10.000 com a Selic a 9,25%, na renda fixa, a Selic, ela vai ter um retorno em torno de R$10.964,15. No entanto, ao longo de um ano, ela vai ter que pagar a alíquota de 20% do imposto de renda. Então, os rendimentos subtraindo 20%, resulta num valor de R$10.771,32. Se a gente comparar com os fundos imobiliários, por exemplo, para quem vai recebendo dividendos e reinvestindo, o fundo imobiliário renderia R$11.268,25, ou seja, uma diferença superior a 4,6%. E isso é muita coisa. Quando isso começar a acontecer, você pode ter certeza que o pessoal vai fazer um efeito manada migrando para os fundos imobiliários e o que vai acontecer? Vai valorizar as cotas. Então, a gente já analisou aqui com vocês, a gente está vendo vários fundos muito descontados em virtude de problemas que eles tiveram, é lógico, mas que estão pagando hoje, já com todos esses problemas que eles tiveram, por volta de 1% de dividend yield. Já com toda a questão de inadimplência que eles sofreram, já com a carteira performando só em torno de 40%, 30%, eles estão hoje, com o valor da cota atual,
pagando um dividend yield em torno de 1%. E eles têm um potencial gigante de valorização em 2024. A gente viu a situação do Deva, que tem 36% da carteira em waiver até julho de 2024, com uma boa parte da carteira o waiver já terminando em janeiro de 2024. O waiver nada mais é do que aquele perdão que o fundo deu para que a empresa possa honrar a dívida, permitindo que ela possa ficar um período sem pagar. Mas esses waivers já estão terminando. O HCTR11 com 57,6% da carteira em waiver até julho de 2024. Inclusive, hoje eu fiz uma nova compra, né? Comprei mais 65 cotas do HCTR, que é um fundo imobiliário que eu estou confiando muito. Não é recomendação de compra nenhuma, mas é um investimento que eu estou fazendo. Cada um faz seu investimento por conta e risco e perde o dinheiro da forma que achar melhor. E a gente ainda não analisou detalhadamente, mas eu venho falando aqui também sobre o Versalhes, o VSCLH11, com 34% da carteira em waiver até julho de 2024. Inúmeros fundos imobiliários vão oferecer um bom potencial de valorização para 2024 e cabe a gente identificar aquele investimento que faz mais sentido para a nossa carteira, para a nossa gestão de risco. Então, o que eu quero trazer nos próximos vídeos para vocês? Eu vou fazer uma análise do Versalhes, que é o fundo que ainda falta desses que estão numa situação mais parecida. Eu vou trazer alguns novos fiagros, né, para a gente poder analisar. Os fiagros são uma grande oportunidade para a gente também e com certeza eles vão se aproveitar muito desse período de queda da Selic. E também apresentar para vocês alguns FIINFRA, fundos de infraestrutura, que inclusive tem até uma diferença na questão do pagamento do imposto de renda no momento da venda, que também é muito interessante a gente acompanhar. Então, todos eles com muito potencial para valorização em 2024. É preciso que a gente comece a olhar com bons olhos para os fundos imobiliários. Nesse período de queda de Selic, eles vão ter um potencial explosivo. Quem souber identificar as melhores oportunidades que o mercado oferece, com certeza vai conseguir ter um bom retorno. É isso aí, pessoal. Se você gostou desse vídeo, eu vou finalizar ele aqui com a minha magia para fazer os nossos fundos imobiliários subirem, dobrarem, triplicarem. E se você gostou desse vídeo, deixa seu like, inscreve no canal e tamo junto.